Começou. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui. Bem, daqui é o vosso boy já em Baumista, claro, você em comum, você sabe. Ok? Queremos cumprimentar então você que está em casa, não é? Cumprimentos de acordo ao horário do dia. Quer dizer, você que está em casa, que está no serviço, está na rua, que está no trabalho ou em algum lugar dele que tu estás neste universo, ok? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. Sabes que nós hoje estamos na quarta-feira e todos os dias, todas as quartas-feiras, nós temos quartas Jeep Money. Quartas em que nós, Movimento Baumista, decidimos trazer conteúdos de educação financeira para todo aquele pessoal que nos acompanha. Nós queremos levar princípios sobre a educação financeira na intenção de fazer uma coisa, e essa coisa é fazer com que os nossos seguidores tenham inteligência financeira. Para quê? Claro, para transformar esse país, para transformar esse mundo, para transformar esse planeta chamado Terra, ok? E, claro, vamos também transformar outros planetas, porque Elon Musk está aqui nesse planeta e está transformando outros planetas. Portanto, se nós entendermos sobre princípios financeiros e conteúdos que têm a ver com o jeito em comum de prosperar, que transmitimos nas quartas Jeep Money, nós também poderemos fazer revolução, à semelhança de muitos que têm feito revolução. E, bem, está a me ver com uma t-shirt da festa da solidariedade, não é? Essa t-shirt, não é? Queremos aqui então dizer que é um dos nossos parceiros, a Igreja Católica, que está a realizar a festa da solidariedade. E nós vamos fazer a cobertura com a Baumanete. Temos feito muitas atividades lá. E no dia 26, que será domingo, estaremos lá para fazer a cobertura total do evento que vai decorrer. Por isso é que nós estamos aqui com essa t-shirt, ok? Outro sim é o seguinte, estamos aqui nas quartas Jeep Money e hoje vamos falar de um tema bastante interessante. As dívidas não são o fim. Como recuperar a saúde financeira? É o tema que nós hoje vamos abordar, ok? Como recuperar a saúde financeira. E você que está nos acompanhar nesse exato momento, tu sabes qual é a tua responsabilidade, ok? Tu sabes qual é o teu compromisso nesse exato momento. E lembrando já que hoje poderíamos ter começado a live muito mais cedo. É que a Unitel bugou, a Unitel fez com que a rede caísse, a internet nesse país chamado Angola, pelo menos aqui no Dondo, tivemos debilidade. Não sei você que está lá, se também teve ou não. Você que está no outro ponto de Luanda também teve essa debilidade ou não, no outro ponto de Angola. Tiveste essa debilidade ou não, ok? Se não tiveste, vale a pena te dizer que nós aqui no Dondo tivemos essa debilidade, ok? Mas nós somos persistentes, somos como água, contornamos, pode nos fazer barragens, mas não vamos deixar de passar por ali. Olha o Rio Kwanza, continua passando cá, mesmo tendo várias barragens. E nós estamos aqui para isso. E a ideia é, apesar de que não estamos a transmitir a aula no tempo que nós temos tido feito a transmissão, mas ainda assim o dia não terminou, por isso que nós estamos aqui para transmitir a mesma aula, ok? Bora lá, vocês estão a assistir, vocês estão a se deparar com esse conteúdo, partilhe com mais pessoas. Ou seja, dá a conhecer a outras pessoas que nós, Movimento Baumista, estamos aqui para transmitir mais um conteúdo sobre educação financeira, ok? Só para lembrar que daqui é o vosso boy Jaime Baumista, o autor do e-book Jeep Money, a arte de transformar salário em liberdade. E nesse e-book e também do curso Jeep Money, não é? Como lidar com o teu próprio dinheiro. Nós falamos muito sobre isso no curso Jeep Money. Entretanto, nesta aula, nós não queremos deixar nossos parceiros, os nossos alunos acima, não é? Nossos alunos acima de uma dívida. Nós queremos que os alunos que nós temos, os nossos alunos em comuns, façam questão de recuperar, não é? Recuperar a saúde financeira. Deixa eu escrever aqui. A saúde financeira. A saúde financeira, ok? Por isso que nosso tema de hoje é as dívidas não são o fim. Olha, se tu tens dívidas, não é o fim da tua live. Não precisa se enforcar. Olha, eu vou me enforcar porque tenho dívida. Não importa o tamanho da dívida que você tem, ok? Se tu tens dívida, não se preocupe com isso. Nós hoje vamos dar dicas consistentes de como é que você pode sair das dívidas. O que é dívida? Vamos falar um pouco. E posteriormente,
como você pode sair da dívida. E também nós traremos aqui 3 princípios em comuns, ok? 3 princípios incomuns que vão ajudar você a entender como qualquer pessoa que assiste essa aula pode sair das dívidas. Por isso que você vai partilhar essa live para mais pessoas que têm esse problema. Mas antes, amado, nós queremos partilhar o objetivo dessa aula. Bem, qual é o objetivo da aula? As dívidas não são o fim. Como recuperar a sua saúde financeira? Bem, líder, você que está aí, o objetivo é ajudar os participantes desta aula a compreender as verdadeiras causas do endividamento, aprender um método prático para sair das dívidas e recuperar a tranquilidade financeira. Esta é a nossa missão. E para tal, vale lembrar que nós estamos centrados numa frase. Da nossa aula hoje, temos uma frase que nós estamos centrados. E a frase é: a dívida pode fazer parte da sua história, mas não precisa de definir o teu futuro. Vamos repetir essa frase. A dívida pode fazer parte da sua história, mas não precisa definir o teu futuro. Eu que estou a falar nesse exato momento também já fiz dívida, já fiz, ainda farei. E você possivelmente que está também ali, possivelmente tem dívidas e está a pensar que dívida vai fazer com que a tua vida... Calma, nós vamos explicar tintim por tintim com relação à questão das dívidas, ok? Bem, queremos fazer uma questão primeiramente para ti que está a nos acompanhar a partir de casa. E a pergunta é, ok? Bem, quem já perdeu o sono por causa de uma dívida? Ou conhece alguém que vive nessa situação? Quem já perdeu o sono por causa de uma dívida? Ou então, quem conhece alguém que vive nesta situação, que tem dívida e perca sono? Se tu conheces alguém jovem, a recomendação é uma coisa só. Passe essa live a ele, partilhe essa live a esta pessoa. Não vai precisar pagar nada. Só precisas partilhar e ele ter acesso a esse conteúdo, ok? Isto mesmo. Vamos lá. Se a pessoa que já perdeu o sono por causa de dívida é você, então esteja mesmo ali e vamos nos manter ligados para entender por que deves sair dessa vida. Não devemos continuar a fazer dívida que te faz perder sono, ok? Vamos embora então. Antes de tudo, vamos lá entender. As dívidas não afetam apenas a carteira. Primeiro ponto. As dívidas não afetam apenas a carteira. Elas afetam o sono, afetam a saúde, afetam a família e até a nossa paz de espírito. Entretanto, a boa notícia é que existe um caminho para sair delas. Existe um caminho para sair delas. E é disso que nós vamos falar nesse exato momento. Nessa aula nós vamos falar sobre os caminhos para tu saíres das dívidas. E para você sair das dívidas, primeiro tu tens que entender um princípio importante. Nós vamos falar aqui de 3 princípios, ok? Primeiro princípio é, eu estou a dizer o primeiro que é? Primeiro princípio para você entender, não é? Para sair das dívidas nesse caso, o primeiro princípio para você sair das dívidas é o seguinte. Primeiro princípio você precisa entender o seguinte. Nem toda dívida é igual, ok? Eu vou escrever aqui onde é que estão outros marcadores. Ok, primeiro princípio, nem toda dívida, deixa eu escrever aqui, nem toda dívida é igual, ok? Esse é o primeiro princípio. Nem toda dívida é igual. Eu vou explicar o porquê. Bem, existem 2 tipos de dívida. Até, vou acrescentar mais. Irei acrescentar mais, pelo menos 1. Existem 3 tipos de dívida, ok? Existem dívida neutra. E vamos mesmo tornar neutra ainda. Existem dívidas de alavancagem, ou então dívidas boas e dívidas ruins, ok? Existem dívidas boas e dívidas ruins. Dívidas boas, enquanto ele está mexendo no que você veja aí, moço. Ok, existem 2 tipos de dívida. A neutra vamos descartar e a outra é dívida boa e dívida ruim, ok? Dívida boa e dívida ruim. Bem, dentre esses 2 elementos, dívidas boas são as dívidas que geram crescimento. Todo tipo de dívida que você faz e gera crescimento, automaticamente vamos chamar de dívida boa, ok?
Dívidas boas e dívidas que ruins. Vamos colocar aqui. Ok. Todo tipo de dívida que gera um certo rendimento, vamos considerar isso como sendo dívida boa. Entretanto, você que veio a partir de agora, vamos pedir que você partilhe a live para mais pessoas, ok? Vamos partilhar. Menezes já está ligado, ok? Menezes está ligado, isso mesmo, Rubem. Vamos partilhar a live para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo em comum, ok? Esse conteúdo é em comum, jovem. Aliás, está no livro, no Jeep, no nosso e-book, Jeep Money, a arte de transformar salário em liberdade, ok? Esse conteúdo está no livro Jeep Money, a arte de transformar salário em liberdade. Então, esperamos que você tenha acesso a isso. Então, dois tipos de dívidas que existem, dívidas boas e dívidas ruins. O que vem sendo dívida boa e o que vem sendo dívidas ruins? As boas são todo aquele tipo de dívida que faz com que você seja alavancado, que faz com que você cresça, ok? Toda dívida que faz você crescer é que nós consideramos como sendo dívida boa. E toda dívida que faz você não crescer, então entendemos ela como sendo dívida ruim. Se você fazer uma certa dívida, não é? Para formação, por exemplo, se tu fizeres uma dívida para formação, uma dívida para compra de equipamentos de trabalho, uma dívida para investimento num pequeno negócio, este tipo de dívidas estão perante as dívidas boas, ok? Já as dívidas ruins são as dívidas que estão focadas no consumo. Todas aquelas dívidas focadas para o consumo, no ponto de vista financeiro, é chamada de dívida ruim. Entretanto, coisas como fazer dívida para comprar uma roupa, ok? Ou seja, fazer dívida assim para comprar uma roupa por impulso, coisas como fazer dívida para vaidade, para coisas que têm a ver com vaidade, ou então fazer dívida para um telemóvel novo sem necessidade, automaticamente esses pontos acabam sendo as consideradas como sendo dívida ruim, ok? E o que nós queremos que você saiba aqui é como sair das dívidas. Queremos ainda primeiro trazer esses pontos aqui. Existem dois tipos de dívidas. Entretanto, o que nós queremos também que você entenda é, se a dívida não melhora a tua vida no futuro, lembra-se, Skya, se a dívida não melhora a tua vida no futuro, talvez esteja apenas a comprometer o teu presente. Rubem, tá para entender? Ok, se a dívida não melhora a tua vida no futuro, talvez esteja apenas a comprometer o teu presente. Por isso, tenha consciência disso antes de você fazer uma certa dívida. Contudo, o segundo princípio que nós queremos aqui trazer é as 5 causas mais comuns das dívidas, ok? Ou seja, por que as pessoas fazem dívidas? Se nós queremos sair das dívidas, temos que saber os motivos que levam nós a sairmos do quê? Das dívidas. E eu vou trazer aqui pelo menos 5 motivos que têm levado as pessoas a sair das dívidas no segundo princípio, ok? 5 motivos que levam as pessoas a sair das dívidas. Bem, as 5 coisas, vamos lá. As 5 causas, desculpa. As cinco causas mais comum, as 5 causas mais comuns das dívidas. Vamos lá colocar aqui. Das dívidas. As 5 causas mais comuns das dívidas. Ok. Qual é a primeira causa que existe para fazer dívidas? Dá uma mensagem que está falando. A rede Wi-Fi, família bomista, não parece ter ligação à internet. Gostaria de usar de novo, você quer separar-me da usar de novo. Sim. Tá? Sim. As 5 causas mais comuns das dívidas. Podemos ir? Bem, lembrando que já sabemos que, bem, as 5 causas mais comuns das dívidas. Bem, existem 5 causas que fazem com que as pessoas façam dívida. A primeira que nós queremos aqui trazer é gastar mais do que se ganha, ok? Gastar mais do que se ganha é a primeira causa que faz com que as pessoas
se endividam. Eles ganham 100 mil kwanzas, querem gastar 110 mil. Ganham 500 mil kwanzas e pretendem gastar mais do que eles próprios ganham, ok? Então, lembra-se que você precisa viver de acordo aos seus termos. Viva de acordo à sua realidade. Se você ganha 50 mil, compre só também comida daquele valor. Não procure viver acima do dinheiro que te deram, jovem. Ok? Procure fazer isso, jovem. Não, calma. Você ganha 100 mil, viva de acordo com 100 mil. Ganhas quantos mil? 150, vive de acordo com o dinheiro que você ganha. Não se coloca num lugar em que não te deve, na coisa que não te serve. Contudo, o segundo ponto é compras por impulso. A segunda causa que faz com que as pessoas fazerem dívida é comprar coisas por impulso. Comprar porque está em promoção, comprar porque os outros também compraram, comprar porque está a bater, comprar porque... Então, existem muitas outras situações que faz com que muitas pessoas façam dívidas só por esse elemento. Outro ponto que nós queremos aqui também trazer, que faz com que muita gente, que faz com que muita gente tenham debilidade, que faz com que muita gente tenha debilidade em não viverem com o seu dinheiro de forma saudável, é a falta de reserva financeira. Falta de reserva financeira. Quem não tem reserva financeira, qualquer imprevisto, será obrigado a pedir dinheiro emprestado. Por isso é que nós temos que aprender a ter uma certa reserva financeira. Senão, qualquer situação, vamos recorrer ao empréstimo. Qualquer situação, vamos recorrer à dívida. Ok? Bem, o quarto ponto que faz com que muitos de nós tenhamos dívida é o quê? É a falta de planeamento. Na maioria de nós, vivemos sem orçamento. E quando você vive sem orçamento, o dinheiro desaparece rapidamente. Tu tens que aprender a gastar, não é? Após o planeamento, tu tens que aprender a gastar. Após um orçamento, tu tens que aprender a gastar. Após tu teres um certo plano. Gasto sem plano vai fazer com que o teu dinheiro acaba depressa. Ok? Então, além desse elemento que nós acabamos de nos referir nesse exato momento, temos a questão da pressão social. O quinto ponto que faz com que muita gente caia nas dívidas é a pressão social. Muitas dívidas nascem da necessidade de impressionar. Pessoas que nem pagam as nossas próprias contas. E isto tem muito a ver porque não temos tido inteligência emocional, não temos tido capacidade intelectual para saber lidar nas situações que nós temos estado quando o assunto é dinheiro. Quer dizer, a pressão social aparece, querer aparentar uma vida que ainda não se pode sustentar, aparece em ti, isso que nós chamamos de pressão social, e você também cai na onda, cai nesse desejo, cai neste diabolismo e automaticamente acaba vivendo uma vida que não te serve. E vais começar a fazer o quê? Vais começar a ter dívidas de certos valores. Bem, lembra-se o seguinte, que muitas dívidas nascem da necessidade de impressionar pessoas que nem pagam nossas próprias contas. Pessoas que não pagam nossas contas, temos tido a amabilidade de fazer com que eles tenham tido a amabilidade de fazer com que nós tenhamos uma certa dívida. Não isso que nós queremos para você que tem estado cá a nos acompanhar no Jeepcast, que tem estado cá a nos acompanhar nas quartas Jeep Mania, que tem estado cá a nos acompanhar em muitos outros lugares. Portanto, pessoal, vamos dar a conhecer a outras pessoas com relação à aula que nós estamos até aqui de educação financeira. Bem, para terminar, iremos para o terceiro princípio, que tem a ver com a solução que nós queremos trazer do tema que nos propusemos a abordar. Bem,
Queremos então, de alguma forma, fazer com que você que está nos assistir saia da chamada dívida. O método Jeep Money para sair das dívidas será apresentado nesse exato momento. Preste atenção, porque nesse exato momento nós vamos trazer o método Jeep Money, o método que está exposto no livro Jeito em Comum de Prosperar, de Jaime Baumista. Nós apresentamos vários métodos, várias formas de como você pode sair das dívidas. E o primeiro, vamos aqui falar, ok? Deixa eu escrever aqui. Bem, o método Jeep Money, deixa eu escrever o método Jeep Money para sair das dívidas. Ok. Bem, no livro Jeep Money, a arte de transformar salário em liberdade, nós transmitimos vários métodos de como você pode sair das dívidas, não é? E o primeiro um dos primeiros métodos que nós transmitimos é o seguinte. O primeiro passo, não é? O primeiro passo é aceitar a realidade. Aceitar a realidade. Ok, faz uma lista de todas as tuas dívidas. Não escondas nenhuma, ok? Tu precisas aceitar que você mesmo tem dívida, moço. Que você tem dinheiro a pagar em alguém. Que você já gastou um dinheiro que não era teu. Esse dinheiro era de uma outra pessoa. E agora a pessoa precisa ser paga aquele dinheiro que você gastou. Lembra-se que dívida é um dinheiro gasto antes de tu teres o próprio dinheiro. E esse dinheiro não é teu. É de uma outra pessoa. Você não tem um combo. Você gasta já o dinheiro. Agora estão a te cobrar. Então, tu precisas aceitar a realidade de que você tem dívida. E aceitando, para você aceitar nesse caso, tu tens que fazer uma certa lista das tuas próprias dívidas, sem esconderes nenhuma dívida que você próprio fez. Ok? Primeiro passo é basicamente isso. O segundo passo é organiza por prioridade. Eu vou escrever aqui o segundo passo. Segundo passo, organizar por Organizar por prioridade. Este é o segundo passo que você precisa levar em consideração. Começa pelas dívidas com juros mais altos ou pelas mais urgentes, ok? Procura, de alguma forma, fazer com que você organize as suas dívidas. Dentre todas as dívidas que você tem, por exemplo, se tiveres 5 dívidas, qual das dívidas é mais urgente? Qual é a dívida mais prioritária? Qual é a dívida que você precisa eliminar naquele exato momento? Precisamente, quer dizer, normalmente são as dívidas em que os donos das dívidas querem rapidamente o seu próprio dinheiro. Acabam sendo as dívidas mais urgentes, porque o dono quer o combo dele. E ele precisa que você dê o valor do mesmo. Então, primeiro, organiza por prioridade. Procura saber qual das dívidas são urgentes, qual das dívidas não, qual é urgente e qual é aquela que não é urgente. E o terceiro passo, irás fazer basicamente o quê? Evitar o que, moço? Evitar criar novas dívidas. Evitar criar novas dívidas. Ok, o terceiro passo é isto. Enquanto pagas as atuais dívidas, evita assumir novos compromissos financeiros, novas dívidas. Então, se você ainda tem certas dívidas, por que você de imediato vai já para outras dívidas? Não é inteligente agir desta forma. Então, aprenda a evitar criar novas dívidas quando você está por cima de outras dívidas, ok? Bem, vamos trazer mais 2 passos, pelo menos. Estamos aqui no terceiro.
e vamos falar sobre o quarto passo para sair das dívidas, ok? O quarto passo, esses passos todos temos exposto, ou então mostramos no livro Jeep Money, a arte de transformar salário em liberdade. De qual forma que você pode sair das dívidas, ok? Nós levamos tudo isso, jovem. Tudo isso nós levamos. Tudo isso nós levamos. Bem, o quarto passo, qual é o quarto passo? Negocie sempre que for possível. Negocie, vou escrever aqui. Sempre que for possível, procure negociar a sua dívida. Negocie sempre que for possível. Sempre que for possível, negocie a sua própria dívida, ok? Aprenda a negociar a sua dívida. Muitos que devem preferem receber de forma parcelada aquilo que eles mesmos deram, o dinheiro que eles próprios deram em emprestado. Portanto, se você pelo menos negociar sempre que for possível a tua própria dívida, já vai tornar mais fácil tu pagares a própria dívida. Negociar basicamente o que é conversar. Conversar com a pessoa que você deve. Olha, pessoa, tudo bem? Tudo bem. Ok, eu, a partir do próximo mês, vou começar a te pagar um valor de X mil, X mil, X mil, X mil, até pelo menos terminar a tua dívida, porque nesse exato momento estou com isto, isto, mais aquilo. Porque nesse exato momento devo mais fulano, devo mais fulano, devo mais fulano. Por motivo A, B, C e D. Isso que nós chamamos de negociar a tua própria dívida. E último ponto é cria uma reserva financeira. Ok. Cria uma reserva financeira. Se você criar uma reserva financeira, vai tornar fácil começares pagar a sua própria dívida. Acumula uma certa quantia, vai poupando para pagar as tuas dívidas, doutor. E para pagar as tuas dívidas, porque você que tem dívida, tens que poupar para pagar dívida. Aqui nem para fazer ainda, primeiro cresce, não, primeiro paga a sua própria dívida. Depois é que você entrará no ciclo do crescimento, ok? Agora, lembra-se que mesmo que seja pequena, cria uma reserva financeira. Uma reserva evita que um imprevisto volte a transformar-se numa nova dívida. Quando você não tem dinheiro guardado, presta atenção, jovem. Se você não tiver dinheiro guardado, não importa se o seu dinheiro é quanto, se é 5 mil, se é 10 mil, se é 1.000, se é 2.000, se é 1.500, se é 10.100, 1 milhão, tu precisas ter um dinheiro guardado. Ok? Guarde um certo dinheiro. Guarde um montante do dinheiro que você recebe. Não permita que nas tuas contas estejam tudo limpo. Preste atenção sobre essa dica, ok? Para quê? Para evitar você fazer novas dívidas. Não seja teimoso. Teimoso sofre. Guarde uma quantia do dinheiro que chega nas tuas mãos para evitar você fazer novas dívidas. Não se faz de idiota. Porque os idiotas não aprendem nem com os próprios erros dele. Então vamos evitar isso, por favor. Bem, estamos a terminar, estamos a chegar ao fim da nossa aula do dia de hoje. Esperamos que você que está nos acompanhando nesse exato momento tenha então a amabilidade de levar em consideração que nós estamos de alguma forma a transmitir aqui. Esperamos mais uma vez, bem, diga aí nos comentários como é que você está achando da aula nesse exato momento, ok? Como é que você está achando da aula? E queremos que você também partilhe para outras pessoas terem acesso ao mesmo conteúdo, ok? Pois daqui a pouco terminaremos a live, ok? Bem, agora temos uma atividade prática, nesse caso exercício, ok? Na escola chamamos exercício. Vamos lá, qual é o exercício do dia de hoje? Bem, irás pegar numa das tuas folhas, uma folha, não, e vais criar 3 colunas. A primeira coluna aí vais colocar a palavra dívida. Na primeira coluna, dívida.
Na segunda coluna, vai escrever a palavra valor, ok? E na terceira coluna, vai escrever a palavra valor para pagar. Veja no logotipo aqui. Ok, valor para pagar. Eu disse valor para pagar. Valor para pagar, ok? Escreve isso na tua folha, numa coluna. Então, eu disse dívida, valor e valor para pagar. O que vai acontecer contigo? Bem, qual a dívida que você tem? Que podemos meter um N para representar número. Qual a dívida que você tem? 1, 2, 3. Qual é a dívida? Qual é o valor? Cria um plano para você pagar a tua própria dívida, ok? Eu disse aqui, qual é a dívida, qual é o valor e qual é a dívida, qual é o valor, plano para você pagar essa própria dívida. Depois disso, diga-me alguma coisa, ok? Qual dívida vou eliminar primeiro, ok? Dentre essas colunas que nós colocamos aqui, essas 3 colunas, vais perguntar a si mesmo qual das dívidas você irá eliminar primeiro. Nós falamos que você precisa priorizar as dívidas. Qual é a dívida que você precisa eliminar primeiro? É qual das tantas que você tem? Caso tu tenhas tantas, claro. Agora, o que posso deixar de comprar para acelerar esse mesmo pagamento? Existem coisas que você pode deixar de comprar para você pagar as dívidas que você tem, na intenção de acelerares, fazer o pagamento das dívidas, ok? Então é importante que você tenha consciência de um ponto importante nesse exato momento, que é não tenha vergonha de assumir que você tem dívida, ok? Porque se você não tem essa capacidade de perceber que é normal que você tenha dívida, o anormal é você continuar endividado. Então, não tenha vergonha, o objetivo não é sentir vergonha, mas assumir o controle da situação financeira que você se encontra, ok? Ok. Então, concluindo a nossa aula do dia de hoje, queremos o seguinte. Diga a partir dos comentários, não é? Que para você ter uma vida significativa, para você fazer com que todo dinheiro se multiplique, é preciso você sair das dívidas. Por isso, uma dívida não desaparece por milagre. Tu tens que aprender como sair das dívidas e posteriormente dar um outro passo, que é crescer financeiramente falando, ok? Uma dívida não desaparece por milagre, ela desaparece com coragem, disciplina e um plano. Se não tiveres um plano, acredita, a tua dívida não irá desaparecer. Outro sim, o maior erro não é dever, o maior erro é fingir que o problema não existe. Se você hoje deve muitas vezes, você tem tido isto como se fosse um hábito, você tem um problema e você precisa assumir que existe esse problema, ok? Para terminar, quem enfrenta as suas dívidas recupera muito mais do que dinheiro. Recupera a paz, recupera a confiança, recupera a liberdade. Por isso, vamos atrás da recuperação das nossas próprias dívidas, do problema financeiro que nós temos, ok? Bem, estamos a chegar ao fim e temos aqui 3 desafios importantes para terminar a nossa live do dia de hoje, ok? 3 desafios. Estamos a chegar ao fim. A nossa aula tem uma duração de poucos minutos. Normalmente até 40 terminamos, não é? Bem, temos tarefa para cá, tarefa para vocês, ok? Desafios da semana. Desafios dessa aula. Desafios. Ok, o primeiro é o seguinte. Faça uma lista completa das suas próprias dívidas. Esse é o primeiro desafio. O segundo, primeiro, faça uma lista completa das suas próprias dívidas. Toda dívida que você tem, faça uma lista. O segundo desafio é define qual será a primeira a eliminar. Qual será a dívida que você precisará eliminar. Esse é o segundo desafio. Já o terceiro é separar uma quantia pequena, ok? Para iniciar ou reforçar a sua reserva de emergência, ok? Então, cada um que está assistindo à aula vai começar a separar uma certa quantia para assim então fazer com que tenha um dinheiro reservado, ok? Bem,
queremos terminar com pelo menos 5 frases incomuns no que diz respeito à aula. E a primeira frase é: as dívidas crescem no silêncio. As soluções começam quando as enfrentamos. Segunda, quem controla as dívidas volta a controlar a própria vida. Quem não controla a dívida, não controla a sua própria vida. Entendeu o jogo? Vamos lá na terceira. A liberdade financeira exige coragem para dizer não hoje e colher sim amanhã. Ok? A quarta, cada dívida paga um passo em direção. Ou seja, cada dívida paga é um passo em direção à tranquilidade. Cada dívida paga é um passo em direção à tranquilidade. Viver dentro das possibilidades de hoje, abre portas para as oportunidades de amanhã. Viver dentro das possibilidades de hoje, abre portas para as possibilidades de amanhã. No entanto, queremos terminar, não é? Com uma história em comum. Bem, um jovem trabalhador recebia um salário, antes do fim do mês já devia dinheiro a amigos, a familiares e comerciantes. Cansado dessa realidade, amado, decidiu mudar. Fez uma lista de todas as suas dívidas, cortou gastos desnecessários, ele renegociou as suas próprias dívidas e começou a poupar um pequeno valor todos os meses. A mudança não aconteceu de um dia para o outro, mas ao fim de algum tempo deixou de viver para pagar contas e passou a viver para construir os seus sonhos, para ir à busca das suas próprias conquistas. Por fim, a diferença não foi um aumento de salário, foi uma mudança de atitude. Portanto, esperamos que você que está a assistir essa aula do dia de hoje perceba que até dívida é questão de hábitos. Se você mudar os seus hábitos, automaticamente também você vai mudar os seus próprios destinos financeiros. Lembrando que na próxima aula, que será a quinta, vamos terminar as nossas aulas da escola Jeep Money no mês de julho, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre aquilo que realmente merece ser falado, sobre o propósito da educação financeira, que é liberdade financeira. Esta será a aula que nós vamos falar na próxima quarta Jeep Money. Até aqui, beijo para você. Beijo para você que está nos assistir. Um alô. Bora!